Olá, um bom dia, uma boa quarta-feira, mais um dia aí de confinamento social, de um combate à pandemia que está se dando no Brasil, diante de governos tão irresponsáveis com a população, com a saúde, com a vida das trabalhadoras e trabalhadores. E hoje a gente quer agradecer muito aqui, nós estamos com a presença, contamos aqui com a presença, um bate-papo, uma entrevista aqui, uma conversa com o vereador Toninho Vespro, que é vereador aqui na capital paulista, pelo PSOL. Toninho Vespro, que é professor, enfim, um militante antigo das lutas, e na Câmara Municipal tem feito um trabalho muito importante, um debate aí, particularmente com a pandemia, de como é que a Prefeitura de São Paulo, como é que o poder público municipal precisa enfrentar o coronavírus, a pandemia e também a crise social e econômica que vai se aprofundando. Bom dia, Toninho. Já vou te passar aqui uma pergunta para você comentar. As unidades de saúde municipal, o Serviço Público de Saúde Municipal já está entrando em colapso, né? Falta de leitos, falta de leitos de UTI, falta de respiradores, de hospitais. Mas tem uma questão que é muito importante, que é os profissionais de saúde. Muitos, a maioria mulheres, né, já estão adoecidos, tivemos aí a notícia de mortes, muitos afastamentos, o que demonstra aí o quadro de esvaziamento que já estava no serviço público municipal. E com a pandemia isso cresce muito, a necessidade de profissionais de saúde. Queria que você comentasse, você acionou o Ministério Público para que a Prefeitura contratasse os profissionais já concursados, que foram aprovados no concurso, né? Queria que você comentasse um pouco sobre essa ida ao Ministério Público e como é que, na tua avaliação, a Prefeitura de São Paulo, o prefeito Bruno Covas, está enfrentando, enfim, está agindo diante da pandemia tão grave que a gente vive hoje. Bom dia e te agradeço mais uma vez o bate-papo aqui conosco. Então, bom dia, Índio. Eu queria agradecer aqui essa oportunidade desse bate-papo, né, importante. Queria também dar um salve aí para todo mundo que está assistindo a gente nesse momento importante que nós estamos vivendo, da história, né, desse país e do mundo, né. Bom, eu sempre falo para as pessoas assim, né, diante da calamidade que as posições do governo Bolsonaro, né, tal irresponsabilidade, né, do trato, né, dessa pandemia. A gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, mais de 40 e tantos mil mortos. Não está descartado que isso aconteça no Brasil. Então, quando as pessoas vê a total irresponsabilidade do presidente e vê um pouco a posição do Bruno Covas e do Dória, as pessoas acham que eles são mais sensatos, né? E eu tenho falado para as pessoas assim, não é que eles são sensatos, é que o outro é tão ruim que se você for comparar com o outro, fica parecendo que tem uma certa lógica, mas se você for ver as políticas, tanto do prefeito como do governador, você vai ver que é muito mais uma questão, às vezes, de marketing, né, do que realmente fazer as políticas públicas necessárias para resolver ou ajudar aí a questão de atenuar aí os problemas da pandemia. Então, vou dar um exemplo, isso que você falou agora, dos servidores, né? Se você for pegar a fala do prefeito, por exemplo, você vai ver que está tudo bem. Ele está dando EPIs, né, equipamentos de proteção individual de boa qualidade para os servidores, entendeu? Que está fazendo as medidas necessárias para dar um bom atendimento para as pessoas, né? Ou seja, tem um quadro de funcionários suficientes e tudo mais. Aí, quando a gente vai na ponta, né, que a gente também tem conversado bastante com servidores lá na ponta, a gente vai ver que alguns deles estão trabalhando sem nenhum equipamento de proteção individual. Na área da saúde, por exemplo. Quando no começo não tinham, os servidores foram obrigados a comprar com o seu dinheiro. E quando chegou da prefeitura, chegou de quinta qualidade. Teve unidades que estavam trabalhando com aquela capa de chuva, quando a gente sai aí, aquele plastiquinho super fino, que não é adequado nenhum, não tem nenhum estudo científico que aquilo ali realmente consiga proteger o servidor público. Então, não é à toa que, se você for ver,
a gente está com um índice muito grande no Brasil de servidores da área da saúde sendo contaminados, porque realmente eles não estão com equipamento de proteção individual em utilização, ou quando tem, a grande maioria não é adequado, né? Então, tem um abismo do que... E aí você vai ver nas redes de massa aí de comunicação, você vai ver o prefeito com a maior cara de pau indo na televisão e falando assim, não, olha, nós estamos seguindo todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde enquanto aos equipamentos de proteção individual. Como ele fala para esse veículo de grande massa, as pessoas escutam isso, pensam que está tudo bem. Só quem está lá na ponta e que tem o servidor que tem a relação com seus amigos, com seus parentes, esses conseguem enxergar o que está acontecendo, mas a grande massa, às vezes, acaba caindo no conto aí do vigário, como diz alguns, né? Então, essa é um pouco a dificuldade, né? E mais ainda, se você for pegar, por exemplo, eu moro aqui na Zona Leste, né, Sapopemba. Se você for pegar hoje, a Zona Leste, eu acho que hoje é o principal foco se você somar todos os distritos. Se você perguntar assim, Toninho, tem algum hospital de emergência que eles fizeram, esses hospitais aí, que foram feitos no Pacaembu, no Ibirapuera? Quer dizer, aonde é o foco, aonde é a periferia, que deve se proliferar mais alto agora, não foi feito nenhum hospital de emergência. Então, se você for pegar, por exemplo, aqui em Itaquera, o Santa Marcelina chegou na capacidade máxima, já o do Sapopemba também já chegou na capacidade máxima. Então, o que vai fazer? Vai pegar as pessoas aqui que estão transferindo lá para o Pacaembu, para o Parque de Ibirapuera, ou se não lá para o Hospital das Clínicas. Então, assim, é algo totalmente, como que se faz assim, sem uma compreensão de um gerenciamento geral de quais as medidas que você tem que fazer e aonde tem que ser aplicado essas medidas. Parece que são políticas desconectadas, entendeu? Da realidade do que está acontecendo. Só quem está muito por dentro disso consegue imaginar, né, do que está acontecendo. Então, por exemplo, foi difícil para o governo, né, vocês aí que têm uma luta, né, que eu acompanho aí muito grande aí, contra os trabalhadores, a favor dos trabalhadores informais, né, os trabalhadores desempregados. Se você for pegar, por exemplo, foi muito difícil o governo, apesar de parecer que foi o governo que falou assim, vamos colocar na Câmara um projeto para que as terceirizadas ligadas à prefeitura, que tenham contato com a prefeitura, não mande os trabalhadores embora, que nós vamos manter os contratos. Isso foi uma pressão muito grande de setores da Câmara Municipal para que isso acontecesse. Só que a gente ficou quase 15 dias pressionando vários vereadores, eu tenho que falar até de bancadas diferentes, não só da bancada progressista, né? A maioria foi da bancada progressista, mas teve de outros setores. Aí, depois de 15 dias de pressão, o governo cede, mas aí depois ele vende que a ideia foi do governo e que, como se ele é bonzinho e está preocupado com os trabalhadores. E a gente fazia toda a discussão, o que seria, fora o desemprego que a gente já tem, o nível de trabalhadores em massa que ia ser mandado embora, porque hoje boa parte não, a esmagadora parte do serviço público ofertado pela população está em nível terceirizado. Então ia ser um desemprego em massa que ia acontecer na cidade de São Paulo. Mas o governo tenta passar o tempo todo essa visão, que ele está sabendo o que está fazendo, que as políticas estão conectadas, e que eles estão dando uma resposta à pandemia. Quem está muito por dentro da situação percebe que não é isso. Não, muito bem, acho que você deu um quadro bem realista aí da situação da ausência de funcionários, né? Agora, você não acha também, quer dizer, você falava aí do processo de terceirização do Serviço Municipal de Saúde, né? Temos aí várias organizações sociais, chamadas organizações sociais, falou do Santa Marcelina, enfim, mas boa parte do serviço público de saúde tem sido terceirizado, quando não privatizado abertamente, né? A mercantilização da saúde. Num momento como esse, da pandemia, está claro, no Brasil e no mundo, que sem serviço público de saúde, o colapso seria ainda maior, né? Agora, nós temos, aqui na cidade de São Paulo, em particular, né, a maior cidade do país, nós temos uma rede hospitalar de profissionais, enfim, de leitos de UTI no setor privado, que é grande. E essa fatia, né, do serviço de saúde
só vai atender aos mais ricos, ou aos ricos, ou quem tem ainda um plano de um convênio médico, mas mesmo quem tem esses convênios, a massa, o atendimento é muito ruim, né? Você não acha que é o momento do governo, nos 3 níveis, federal, estadual e municipal, centralizar toda essa rede, estatizar os leitos de UTI, porque você vê, você falava aí, né, na periferia não tem nem hospital, não tem leito, não tem o serviço de atendimento e está nos centros mais ricos. Não é hora de... acho que já passou da hora, mas eu queria ouvir a tua opinião de uma centralização, de estatização mesmo, porque o custo de um leito de UTI, a gente conversava aqui com uma profissional de saúde, chega a falar em 9, 10 mil reais por dia, um leito de UTI que é cobrado do setor privado e do setor público, né? Então, Índio, infelizmente, né, esses momentos que nós estamos vivendo, né, de pandemia, é um prato cheio os maus gestores, né, políticos gestores, meter a mão no dinheiro público. Vamos falar o que é verdade e o que é real. Até porque, né, quando você fala esse valor, né, e aí os governos, tanto municipal e estadual, estão negociando já leitos privados, né, quer dizer, pagar leitos privados para colocar os pacientes, né? Eu fico imaginando a barbárie que vai ser isso, né? O caixa 2 que se vão fazer agora em campanhas eleitorais para próximas eleições. Por quê? Porque do mesmo tempo que a gente aprovou na Câmara Municipal o projeto para não mandar os terceirizados embora, né, vem sempre os jabutis do governo, coloca lá as emendas do governo. A gente foi a favor do projeto, mas uma das emendas que foi colocado por um vereador da base governista, claro, a mando do governo, é que para tirar o poder, claro que o texto não está falando dessas palavras que eu estou falando, mas o que estava escrito no fim tirava o poder da Controladoria Geral do município de São Paulo. Por que você está num momento desse que você tem uma calamidade que você pode fazer, como se diz, contratos sem licitação, e aí você vai lá e tira o poder do órgão controlador que pode fiscalizar os atos do governo. Então você já imagina, e claro, nós não votamos essa emenda, né? Mas passou. Agora a justiça que está conseguindo, né? O Ministério Público está conseguindo invalidar aquela emenda, mas a intencionalidade do governo, você vê o que é. Então, nesse sentido, né? Passou da hora, igual você mesmo falou, de você pegar e estatizar todos os leitos do município. E aí os liberais vêm sempre com aqueles velhos chavões, coisa de comunista, que bom que seja coisa de comunista, porque então os comunistas estão pensando do bem das pessoas, né? Coisa que eles não estão. A Espanha fez isso. Né? A Espanha fez isso, falou, não, agora todos os leitos aqui é do governo, o governo vai controlar todos os leitos. É o mínimo de um país civilizado. Isso aqui não é questão ideológica, é questão de salvar vidas. E você ter uma centralização organizada, ou no caso, pelo governo federal que seja, é mais do que necessário. Né? Inclusive, a saúde é um bem do cidadão, é um bem público, constitucional. Né? As empresas privadas, ela tem uma autorização para trabalhar. Né? E essa autorização, inclusive, deveria ser de uma maneira complementar ao serviço público. Então, elas deveriam estar, e no Brasil é o contrário, né? O serviço público está em uma hierarquia, hoje, na prática, que ela está abaixo do serviço privado. Né? Devia ser o contrário disso, igual a Constituição nos garante. Então, eu acho que passou da hora, né? Agora, eu queria até voltar só um pouquinho na outra pergunta, que eu acabei falando tanto, esqueci uma coisa que eu achei importante, né? Até porque eu falei das EPIs e tudo mais. Nós somos um Ministério Público para 2 questões centrais. Para fazer pedir para o Ministério Público exigir da Prefeitura os equipamentos de proteção individual para todos os servidores públicos, que estão na linha de frente. A gente fala mais do pessoal da saúde, mas não é só o pessoal da saúde, o pessoal da segurança pública, os GCMs, tem já casos de GCMs contaminados que contaminou as suas famílias. Onde eu moro, lá no Sapopemba, nos prédios de frente, lá tem já um GCM e a sua família que foram contaminados. O pessoal da assistência social também que está na linha de frente. Esses daí também estão sendo contaminados.
E, às vezes, porque esses dois setores, né, a assistência social e o pessoal da segurança urbana, eles não, assim, não é visto com a maioria da população como linha de frente, geralmente até o Ministério Público, o pessoal acaba só cobrando do pessoal da saúde, e o pessoal da assistência e da segurança também são linha de frente e acaba ficando, inclusive, em segundo plano, né? E também nós somos, como se diz, do Ministério Público, para que se pegasse os concursados, principalmente na área da saúde, porque, claro, os três estão na linha de frente, mas da saúde é o foco principal, esses estão sendo mais contaminados, e esses, inclusive, estão sendo colocados a trabalhar em horários exaustivos, ao ponto, tenho até foto disso, né, ao ponto de o cara trabalhar lá 12 horas e não ir para casa e dormir. Como está muito cheio os hospitais, Índio, o pessoal está dormindo em cômodos, assim, sentados em cadeiras, porque não tem quase muito mais espaço, né? E por que eles estão dormindo? Porque aqueles que têm condição de, como se fala, de alugar um quarto para dormir lá perto do seu trabalho, eles estão fazendo isso, alugando mensalmente, porque ele sabe o risco de contaminação dele, ele não quer voltar para casa, para não contaminar a família. E os que não têm condição de fazer isso estão dormindo no serviço de uma forma totalmente inadequada para depois trabalhar mais 12 horas. Então, pegar os concursados nesse momento da saúde para que as pessoas tenham condição de descansar, dormir bem, né? E também, para isso, fora os concursados, nós fizemos um projeto de lei que o pessoal que está na linha de frente, o governo teria de alugar quartos em hotéis. E não ficaria muito caro, porque os hotéis estão todos vazios hoje. Então, daria para fazer um contrato com os hotéis, né, perto desses polos onde está o serviço público, para que ele não coloque a sua família em risco. Então, ele poderia dormir bem, você contrataria os outros profissionais da saúde para não colocar os profissionais em modos exaustivos de trabalho, porque ele pode errar, nós somos humanos, né? Vocês discutem bastante essa questão aí da saúde do trabalhador, você sabe melhor que eu as consequências que pode acontecer com servidores trabalhando, né, totalmente de uma forma inadequada, cansados e tudo mais, que pode levar, inclusive, ao erro, né? E a saúde da pessoa também, que acaba indo para o espaço, e se ele for contaminado, é claro que as condições físicas dele, ou seja, os seus anticorpos são mais baixos, uma série de coisas, porque ele não está se alimentando bem, não está dormindo bem, está trabalhando de forma exaustiva, então se ele pegar o Covid, a probabilidade, inclusive, de ele ir ao óbito é muito maior do que se ele tivesse, né, bem de saúde, né? Então, são várias questões, e isso, infelizmente, o governo não leva em conta. Vou falar também uma outra consequência que é fora da área da saúde, mas na área da educação. Olha só o absurdo, Índio. O governo fala assim, olha, temos que atender os filhos dos profissionais, né, dos servidores, que estão na linha de frente, e que eu concordo, né? A pessoa já está, igual eu falei, o pessoal da saúde em uma condição precária dessa. Ele vai estar se preocupando com o filho que não tem aonde deixar. Ainda mais que 30 e tantos % das mulheres são chefes de família. Não tem, às vezes, o companheiro ou a companheira para deixar a criança. Claro que tem que dar um jeito na situação. Mas a melhor medida é ter um SEI ou um EMEI polo para aquela criança ficar com um monte de criança e poder se contaminar. Se eu tivesse um filho de 3 anos, né, que fosse para o SEI, eu não queria isso. Eu queria que ele me desse um valor adicional no meu salário que eu ia pagar para um parente meu ficar lá com meu filho. Eu não quero que meu filho fique arriscando estar com 30 e tantas crianças e poder pegar o contágio, por exemplo, e depois ir para minha casa, que eu moro, no caso, com a minha mãe, e que tem 84 anos, e contaminar minha mãe. Então, assim, o governo faz algumas propostas, parece que de uma forma muito primária, sem, eu acho que, discutir com os técnicos que têm um embasamento científico para poder dar soluções mais adequadas. Eu estou falando tudo isso para ver o tamanho da bomba, assim, que a grande maioria das pessoas não fazem nem ideia do que está acontecendo. Essa questão aí da gente estamos falando de alugar aí os quartos para o pessoal que está na linha de frente, é uma pressão que também vários setores agora da Câmara estão fazendo. Vou citar com alguns vereadores, o Celso Gianazzi, o vereador Natalini, a Soninha Francini, quer dizer, porque o absurdo é tão grande, né? A gente está vendo já vários servidores públicos morrendo,
E o governo está esperando o quê para tomar atitudes, entendeu? Dinheiro tem, Índio, eu te falo com toda absoluta certeza. Só para o pessoal ter um dado, o pessoal que está escutando a gente está com quase 2 bilhões para recapeamento e asfalto na cidade. Se eu sou prefeito, se você é prefeito, eu tenho certeza, Índio, esses 2 bilhões ia ficar totalmente congelado e nós transferíamos todo esse dinheiro, no caso, para a saúde agora, para preservar a vida do povo e dos servidores públicos. É uma irresponsabilidade do governo não tomar as atitudes rápidas e necessárias e que se tem dinheiro para isso. Só para o povo ter uma ideia da situação e a calamidade que é isso. Desculpa, o telefone estava tocando aqui, a turma está em reunião das duas frentes. Muito bem, Toninho, acho que você tocou em pontos muito importantes aí e que sem isso fica difícil de fazer o enfrentamento à pandemia, né? A gente conversou aqui nessas transmissões ao vivo que a gente tem feito diariamente, a gente conversou com a doutora Maria Maeno, que é médica sanitarista aqui da capital paulista, a quem eu mando um abraço, e ela nos falava aí da situação dos profissionais da saúde, né? E conversamos também na semana passada com a Edileuza Fortuna, que é técnica da área da enfermagem e do sindicato, enfim, que também tratou desses aspectos todos aí que você falava, particularmente do problema da jornada, né? A medida provisória 927 que o Bolsonaro editou aumenta a jornada de trabalho dos trabalhadores da saúde. Uma coisa que você falou aí que é correto, e tanto a doutora Maria Maeno e a Edileuza nos lembrou muito bem aqui que a partir da 6ª hora de trabalho de quem está numa situação de estresse profundo, né, de quem está colocando em risco a sua vida, a sua integridade física, a sua integridade emocional, pensando nos filhos, a hora que voltar para casa, né, levar essa carga viral. Então, a possibilidade de erro depois das 6 horas ininterruptas é algo muito sério, né? E um erro de um profissional da saúde nessas circunstâncias custam vidas, né? Acho que você tocou num ponto que é essencial, né? E a outra questão mesmo, não são apenas as enfermeiras, os médicos, né? Tem o pessoal da segurança, a Guarda Civil Metropolitana, que é essa mesma a situação eu tenho na minha família aqui, e é exatamente essa a preocupação, e outros trabalhadores que estão nessa linha de frente, né? Agora, Toninho, deixa aqui, nós estamos aí com várias pessoas seguindo aqui, acompanhando a nossa... Queria mandar um abraço aqui também, alguns estão mandando mensagem, a Maria Andréia Dias, a Edna Oliveira, o Alexandre Caso, que é da nossa direção da Intersindical, a Nikita Rudes, dizendo tudo errado nesse país, Pedro Ottoni, Júlia Novaes, Alexandre Caso, Sérgio Augusto Sobrinho, que é do Conselho Municipal de Saúde, aí, bancário, dirigente sindical, Kaká, acompanhando todos os dias aqui, ajudando a gente a ampliar nosso alcance, a Edna Oliveira, muitos profissionais de saúde perdendo a vida por falta de equipamento, muito triste, Eliane Silva, Luiz Carlos Costa aqui, o Luiz Carlos está mandando um bom dia aí para o Toninho, a Carmen Sueli, lá de Santos, está dando um bom dia aqui, a Nikita entrou agora, Nikita dizendo, no México, a rede particular tem convênio com o governo, tem buscado fazer, né? A Bia Amorim, dizendo exatamente, os professores da saúde merecem e devem ter equipamento para manter a sua segurança, né? Triste o profissional perder a vida numa situação como essa. A Carmen faz uma pergunta aqui, por que o Conselho Municipal de Saúde não assume o controle social de vez e bate de frente para se inteirar da oferta de leitos, fiscaliza, né? Acho que o vereador pode comentar, mas o conselho tem limitações também, né? Não é um órgão
que tem todas as condições aqui. Elisanete, dar um auxílio digno para o pessoal da saúde, que ganha um auxiliar técnico, o pessoal da limpeza, dá nem para comprar um lanche, muito bem, vamos tratar aqui também da remuneração desses profissionais. São várias pessoas aqui já nos acompanhando, a gente pede aqui, agradece, as pessoas comentem, compartilhem, vamos voltar aqui. Agora, Toninho, a necessidade, e você falava no início aí, da gravidade da pandemia, da necessidade do confinamento social, desse distanciamento, ficar em casa, né? Na verdade, essa expressão que deixa muito claro o perigo que seja se contaminar, seja ficar circulando e, enfim, levando o vírus para todos os lados. Agora, nós sabemos que para ficar em casa, nem todo mundo tem condições, até pela situação econômica, né? As pessoas precisam de renda. A gente começou essas lives aqui com o Dr. Gonçalo Vecina, que é um dos criadores da Anvisa, foi secretário municipal de saúde. O Dr. Gonçalo dizia, a maioria, 40 milhões de pessoas que estão na informalidade, que a gente vem acompanhando bem, o cara ganha de manhã para gastar à noite, a trabalhadora vai vender lá o bolo no café da manhã para garantir o almoço. Então, e o governo federal, o Bolsonaro e o Paulo Guedes queria aprovar um auxílio de R$200, né? A oposição, o movimento social, a gente atuou muito isso, nesse momento, inclusive, a turma está reunida, esse era um motivo da ligação aqui, a nossa reivindicação era de um salário mínimo para toda a população que não tem renda. E no estique e puxa ali, conseguimos aprovar os R$600, e muita gente, milhões de pessoas estão com dificuldades, muitos não receberam, alguns não conseguem se cadastrar. E o teu mandato na Câmara Municipal apresentou um projeto que a gente estava observando aqui, de um auxílio, de um salário mínimo para alguns setores vulneráveis, né? Pessoal que está na informalidade, ambulantes, trabalhadores da cultura que estão com muita dificuldade, pessoa aí com necessidades especiais, enfim, deficiência, que necessita desse auxílio. Queria que você comentasse um pouco essa situação e qual enfim, a possibilidade aí de diálogo com a maioria do governo Bruno Covas na Câmara, para passar um projeto importante como esse, para dar assistência, proteção social num momento tão necessário como esse, né? Tá mudo. Desculpa aí. Então, Andy, mas assim, importantíssimo isso que você está abordando, viu? Porque eu mesmo tenho feito discurso para as pessoas ficarem em casa, porque eu acho que é a minha responsabilidade esse incentivo, certo? Por quê? Porque a gente não tem vacina para essa questão do coronavírus Covid-19. Como se diz, a gente pode chegar a uma vacina, daqui 1 ano e meio a 2 anos. Isso pode chegar. Tem infectologistas que olha, tem muita pesquisa, mas de repente, nunca consiga se chegar em uma vacina do Covid-19. Quer dizer, existe projeção, a projeção mais otimista está ali entre 1 ano, 2 anos, a mediana 1 ano e meio, 2 anos. Então não tem vacina. Você vai ter vacina a médio prazo. Não tem remédio comprovadamente. Eu nem vou entrar aqui no nome de alguns remédios, mas todos eles estão em testes. Alguns dão reação muito forte para o indivíduo que toma o remédio, inclusive podendo tirar até a vida dele. Então, a gente não tem hoje um remédio eficaz que cure. Se você não tem vacina, não tem remédio, qual que é a solução, né? Para você achatar a curva de pico, porque, igual a gente estava já conversando nas outras perguntas, já não está tendo leitos, nem UTI e tudo mais. Então, quanto mais rápido isso aí se prolifera, o pico vai ser maior, aí que vai morrer um monte de gente sem atendimento. Inclusive, eu sou hiper pessimista, eu já tenho falado nas minhas redes que provavelmente daqui a uns 7 dias nós vamos ver uma catástrofe. Infelizmente, é isso. A gente vai ver um monte de gente já morrer sem nenhum atendimento, né? Então, o que resta para a gente? É fazer essa curva, né? Abaixar o crescimento aí do pico, né? Você sumiu, não sei se eu sumi também, Índio, se eu estou aí no ar ainda. Né? Então,
Então, o que nós temos que fazer é o isolamento social, e eu acho que a gente tem que pregar isso, né? Quanto mais as pessoas se isolarem, né, a contaminação vai ser de uma maneira mais lenta, a gente vai ter condição do SUS dar o atendimento. Mas, para isso, não dá para ser hipócrita. As pessoas só vão ficar em casa se ela tiver condições para isso, né? Então, o que a gente tem falado muito na Câmara Municipal? Olha, pessoal, a periferia já está passando fome. A gente já tem aqui na cidade de São Paulo, em média, 50% de servidores que não têm os direitos mínimos trabalhistas porque são precarizados. Esses estão com a corda no pescoço. Então, não adianta também a gente falar, vamos ficar em casa, se você não der as condições para que ela fique em casa. Ou seja, ela tem que ter alimentação, né? Assim, eu comemorei aí essa ajuda federal, né? E eu sei que os movimentos sociais, os movimentos sindicais, setores no Congresso foram importantíssimos para levar de 200 para 600, mas a gente sabe também, né, Índio, como que funcionam esses governos, principalmente que não tem compromisso com o trabalhador e com o povo, com a trabalhadora, né? É aquele negócio, tá? Até você aprovar aqui hoje, até chegar na ponta, vai 2 meses, porque você vai lá no sistema, está sempre em análise aquilo, né? Eu recebo um monte de print no celular, fala assim, mas Toninho, só análise, eu entro no outro dia análise, eu entro no outro dia análise, quer dizer, quando é que vai analisar isso para o dinheiro chegar no bolso do trabalhador, né? Isso já é uma outra questão. Então, o que a gente pensou? Bom, aqui na cidade de São Paulo, que é o foco, que é o centro do problema, a prefeitura tem que transferir dinheiro para as pessoas, né? Aí o Covas faz, no meu ponto de vista, algumas coisas paliativas, tipo assim, a criança que tem lá o direito à merenda na escola, então vamos dar os R$ 55 com cartão, não sei o quê, que tem os mesmos problemas, né? O cartão demora para chegar, o cartão não se desbloqueia, o telefone que é para ligar para desbloquear o cartão só dá ocupado, ninguém consegue desbloquear esse negócio, então tem os problemas da vida real, né? Mas assim, o que é R$ 55, Índio? Lá para a periferia, você está entendendo? Que a pessoa não tem nenhuma condição de nada, né? É que não tem nenhum dinheiro guardado, igual você falou sabiamente, né? Trabalha de manhã para comer à noite, né? Não dá, você tem que dar uma estruturação. A gente colocou um salário mínimo para alguns setores, porque a gente acha que também tem que ver a questão orçamentária da prefeitura. Então, a gente colocou algo viável, porque se a gente for ver mesmo, um salário mínimo também não daria para a família se sustentar. Mas a gente colocou uma coisa, pelo menos, viável, que dá para dar uma ajuda razoável para a família e que a prefeitura tenha realmente condição de dar. Então, o estudo que foi feito é algo factível, não é algo simplesmente aleatório que foi jogado lá para dar para as famílias. Então, a prefeitura tem condição de bancar isso. E a gente colocou os setores mais fragilizados, né? Que é o pessoal que pega aí reciclagens, carroceiros aí na rua, manicure, o pessoal que está desempregado, né, o pessoal realmente que não tem quase nenhum direito. E também colocamos as pessoas com deficiência, porque nosso mandato atua bastante com os companheiros desse segmento, eles precisam de um dinheiro muito maior por conta das suas deficiências para comprar os insumos que eles precisam para poder viver. E a gente não vê o governo, não, nem federal, estadual e municipal, falar dessas pessoas. Então, a gente pegou na sociedade, os setores mais fragilizados para conseguir dar essa ajuda mínima. Agora, quanto lá à Câmara Municipal, né? Você tem uma experiência muito grande, né? Os companheiros aí da Centro Sindical sabem o que é a Câmara Municipal, né? Ali são representantes dos interesses de setores do grande capital, né? Então, assim, infelizmente, para sensibilizar, né, tanto o governo como os setores da Câmara, precisa de muita conversa, como do mesmo jeito que 15 dias de conversa de vários setores para fazer o Bruno perceber que tinha de manter os contratos da terceirizada, né? Aí é um movimento que se faz. Eu sinto que nós estamos ganhando já setores, inclusive, da base do governo. Eu vejo, inclusive, o Milton Leite fazer um discurso muito preocupado. E eles estão tão preocupados porque eles sabem o que vai acontecer. Se continuar mais aí uns 2 meses aí de reclusão das pessoas, né, o que vai acontecer é convulsão social, vai ter saque, vai ter um monte de coisa, porque o povo está passando fome e as pessoas não vão aguentar isso. Então, eles já estão prevendo o pior do que vai acontecer. E nisso também, nem esses setores, né, eles não querem uma convulsão social. Então, eles
estão preocupados também de como fazer que as pessoas mais vulneráveis na nossa sociedade tenham condição da alimentação, né? Então, a gente pode até ter de repente, conseguir colocar em prática um projeto desse, porque eu percebo que já tem setores, além do progressistas, que já estão preocupados com essa questão da alimentação das pessoas, né? Eu não sei se a gente consegue, de repente, abarcar todos os setores que nós estamos querendo abarcar, mas eu percebo que já tem preocupação de setores da base do governo quanto a essa questão. Não, muito bem, eu acho, enfim, eu lembro, a gente tem falado aqui e a gente tem conversado aí no âmbito da Frente Povo Sem Medo, da Frente Brasil Popular, dos movimentos sociais. Nós estamos com várias campanhas, uma campanha de solidariedade, campanha de taxação das grandes fortunas, mas uma das coisas é a organização popular, né? Porque, como você disse, a população não vai passar fome, nem deve, né? Quietinho, né? Tem que ter reação popular, tem que ter luta, tem que ter movimentação. Agora, lembrando que tem que ter saídas coletivas, né? Não podemos ter saídas individuais ou embarcar em projetos aí que a ultradireita vai buscar se apropriar desses processos. Não temos que ter, e precisamos fazer muita luta social com o povo pobre mesmo, porque não dá para aceitar um estado de calamidade, as pessoas passando necessidades em casa e o poder público sem atender essas necessidades, né? Nós estamos falando do terceiro orçamento do país, como você está falando aí, do orçamento da prefeitura, tem condições, e acho que essa pressão que o mandato faz é muito importante. Toninho, amanhã nós vamos conversar aqui com o padre Júlio Lancelotti, a quem agradeço aí já, e inclusive convido a todos que já estão nos ouvindo aqui para acompanhar a nossa conversa com o padre Júlio Lancelotti, que é uma referência, né, já de bastante tempo e uma figura humana extraordinária, né? E o padre Júlio Lancelotti, que você conhece muito bem, o acompanhamento dele mesmo, da pastoral dos povos da rua, né? O padre Júlio tem defendido, entre outras medidas, né, mas uma medida emergencial, que é a contratação de hotéis para abrigar a população que está em situação de rua. É muito parecido com esse projeto que você apresentou, e do qual a gente concorda também, que é que tenha hotéis e locais para os profissionais de saúde, mesmo os outros profissionais, não ficarem indo todos os dias para casa, levando... E hotéis para abrigar a população em situação de rua é uma solução que tem sido encontrada em vários lugares do mundo, né? Não é nenhuma benesse, é uma obrigação do poder público. Queria que você comentasse um pouco qual é o espaço que tem aí na Câmara Municipal para avançar um projeto como esse e a gente conseguir garantir a vida de quem está em situação de rua, e garantir, inclusive, um mínimo de dignidade num momento tão dramático como esse que a gente está vivendo, né? Queria que você comentasse qual é o espaço que tem para um projeto como esse e também a gente articular aí as ações para apoiar essa luta que o padre Júlio Lancelotti está encabeçando nesse momento, né? Até mandar aí um abraço para o padre Júlio, porque esses dias agora, ele fez aí anos de sacerdócio dele, né? Nem lembro quantos anos aí de padre, e padre mesmo, né? Porque existem padres e padres, né, Índio? Realmente, padre é aquele que segue, eu acho, as convicções, o ensinamento de Cristo, e tem outros que, infelizmente, não é bem assim, né? Está preocupado muito mais com a teologia da prosperidade do que os ensinamentos de Cristo. Mas, assim, o padre Júlio, eu acho que foi, inclusive, até o grande expoente que chamou a atenção de que, inclusive, a gente tem que fazer autocrítica, né, nós progressistas e também a Câmara Municipal em um todo, né, que realmente chamou a atenção dessa questão do povo em situação de rua nessa época de pandemia. Então, fez, eu acho, um barulho tal que fez não só a Câmara Municipal, mas também a sociedade abrir os olhos para isso, né? Porque geralmente isso cotidianamente já é um povo esquecido no dia a dia, né? E imagina agora nessa época de pandemia que as pessoas tendem
no isolamento, está vivendo um pouco a sua vida mais interna, esquecendo um pouco, às vezes, até do mundo lá fora, e essas pessoas não têm casa, não têm nada para poder se abrigar. Então, esses são os mais vulneráveis, né? E tem eu acho, um outro elemento dessa discussão, né, que alguns tentam falar assim, a pandemia é democrática, né, porque ela pega todos os setores, o que é uma grande besteira, né? Porque, assim, é muito diferente, por exemplo, uma pessoa que é bem alimentada, que dorme bem e que tem condição de trabalhar em períodos menos, né, que deixa a pessoa estafada e que consegue fazer esporte, consegue ter lazer, consegue ter uma vida muito melhor, né, do que uma pessoa, né, que ou vive na rua ou que está na periferia, né, porque não a pessoa da periferia, você sabe melhor que eu, quanto que no Brasil a gente trabalha mais o excedente do que deveria para um ser humano, né? Então, assim, é claro que na hora que vem uma epidemia dessa, que vem uma doença dessa, a probabilidade de matar as pessoas que estão mais com a sua condição física debilitada é maior. Os dados é que na Brasilândia, por exemplo, tem mais infectados, né? Não, menos infectados em comparação com Pinheiros, mas você vai ver a morte de Pinheiros é 7, enquanto da Brasília está explodindo. Por quê? Porque na periferia, as condições de vida determinam também as condições físicas das pessoas. Então, é claro que se uma doença dessa, se pega as pessoas em situação de rua, vai ser uma tragédia. Se pegar o pessoal carcerário, é outra tragédia. Quantas pessoas de rua carcerários estão com tuberculose, uma série de outras enfermidades, né, pressão alta, diabetes, e que não são cuidados, né, porque esse pessoal nem vai para a UBS, por exemplo, e que se for pegar, vai ser fatal. Né? Então, na hora que o Padre Júlio faz um negócio disso, eu acho que ele está chamando a atenção principalmente das autoridades, mas de toda a sociedade, que algo tem que se fazer. Né? Inclusive, o nosso projeto que nós apresentamos foi muito na discussão que a gente via que o Padre Júlio fez e que chamou a atenção de todos, e a gente tentou também dar uma resposta a isso, ajudar o Padre Júlio em determinada medida. E aí, infelizmente, Índio, falo até isso com dor no coração, mas eu também não vou aqui falar balela, porque o projeto é nosso, não, vamos aprovar, vamos fazer de tudo. Índio, olha, se tem uma coisa, né, nesses 2 mandatos que a gente está lá na Câmara Municipal, que eu percebo que há uma insensibilidade, e aí é da grande maioria dos vereadores, é com o pessoal em situação de rua, entendeu? Eu acho muito difícil. Se não tiver uma pressão, que aí não é só do Padre Júlio, da sociedade no geral, infelizmente, nós vamos continuar vendo na pandemia, né, o nosso povo, que é o nosso povo que tem situação de rua, continuar na rua, e vão dar lá uns materiais que são importantes também, não vou falar que não, né, condições deles lavarem a mão, cobertor a mais, né, tal, mas que não vai resolver o problema, maquiando toda a situação, entendeu? Infelizmente, eu não vejo muita abertura para que isso aconteça. Tem outros setores da Câmara que estão se sensibilizando, né? O Suplicy está muito também nessa pauta, a Juliana Cardoso, eu vejo a Soninha se sensibilizar, o Nataline, mas eu não vejo as principais lideranças que realmente têm peso no governo, na Câmara Municipal, e eu não vejo o governo também se sensibilizando. Então, eu acho que é muito baixa, infelizmente, a possibilidade de um projeto desse avançar. Essa é a minha opinião. Não, eu acho que o recado que você deixa, inclusive, é aquilo que a gente busca fazer sempre, né? É a pressão social. A maioria do poder político no Brasil não está na mão do povo, são os representantes do capital financeiro, como você lembrava aí, dos grandes grupos econômicos. Então, e só funciona na pressão. Quando é para votar uma coisa que beneficie a população mais pobre, é na pressão. Então, pressão nessa cambada aí, se me permite tratar assim, né? Veja só, nós temos várias outras pessoas aqui que estão com a gente na lista aqui. André Bodigan, Toninho, está dizendo aqui, fique em casa, muito importante aí, é fundamental essa campanha, a consciência é fundamental. Está lembrando aqui a Ana Souza, condição de trabalho é tão grave quanto o vírus. Enfim, a Elisanete Fernandes, ótima colocação, vereador.
Prefeito Bruno precisa alugar lugares para o pessoal da saúde. Muito bem, Osmar Negreiros aqui, um abraço ao vereador, um abraço aqui para nós. Enfim, Tânia Mara também, dando bom dia. Júlia Novaes, Silvia Maciel, nossa amiga, assim, sempre, o cara liso, cômico, cômico se não fosse trágico. Muito bem, Silvia. Enfim, Thiago Calixto, dando um bom dia para todos aqui. Nós vamos, inclusive, você conhece, estamos acertando a data aqui para conversar com o Daniel Cara, para falar um pouco sobre a situação da educação pública na cidade de São Paulo, né? Você é vereador, mas também é professor, a gente poderia comentar bastante sobre isso aqui. Mas eu vi que o teu mandato tomou uma iniciativa e eu queria perguntar, no meio de uma pandemia dessa, o prefeito Bruno Covas cortar salário dos professores, não bastar o Bolsonaro mandar projeto para cortar salário dos trabalhadores da iniciativa privada, cortar salário do servidor público, prefeito Bruno Covas cortando salário de professores. Conta essa história aí, Toninho. E é um absurdo, né? Um absurdo, porque os profissionais da educação já ganham muito pouco e ainda cortar salário dos professores. Como é que é isso e em que pé está esse problema? Então, Índio, infelizmente, né, a gente percebe que esses setores neoliberais estão aproveitando da pandemia para acelerar o seu projeto, tanto de privatização como de perda de direitos dos trabalhadores de todos os níveis. A gente está vendo o Congresso fazer isso, né? O governo Bolsonaro fazer isso, o Dória também fazer isso, e o Bruno Covas, que pode ser PSDB, PSL, Aliança, mas que no fim todos têm o mesmo projeto. Pode, no modo de operar e em outras relações, que é a questão de costumes da sociedade, um ser mais acentuado que outro, mas o projeto, enquanto projeto neoliberal, todos eles rezam a mesma cartilha. E eles pegam esse momento que as pessoas estão mais fragilizadas, estão preocupadas e corretamente com a pandemia, para aproveitar e falar assim, agora vamos implementar cada vez mais o nosso projeto neoliberal e vamos falar aqui a palavra rasgada, né? Tirar direito, não, ferrar mesmo com o trabalhador, com a trabalhadora, vamos tirar o último sangue, se possível, desse povo, né? E você vê que isso é tão factível, porque o Guedes, né, na hora de pagar os R$600, você viu, com certeza viu a entrevista dele, ele falando assim, R$600 não cai do céu, né? Olha que canalha, não tem outra que canalha, R$600 não cai do céu, da onde nós vamos tirar isso? Mas para pegar 1 trilhão e 200 bilhões para socorrer banco, não tem problema nenhum, como se 1 trilhão, né, não fosse nada, fosse comparado com R$600. Então, assim, é de uma tamanha canalice, né, que, assim, se o nosso povo, minimamente, né, tivesse, às vezes, condições, aí que eu não estou culpando o povo, porque às vezes ele não tem as condições de até ter as informações necessárias para ter a sua consciência crítica. Se fosse na França, por exemplo, estava todo mundo já saindo e quebrando tudo. Como você vai dar 1 trilhão e 200 bilhões para banco, enquanto os nossos trabalhadores estão passando fome na ponta de todo esse processo, né? E aí, é claro, então, é claro que vem projetos como esse na Câmara Municipal. O Holiday, por exemplo, colocou lá para tirar o Vale Transporte e Vale Alimentação de todos os servidores. Aí, isso já está formalizado como projeto de lei. Essas outras ainda vêm em conversa, não está formalizado como um projeto. Eu tenho sentido na Câmara, pelos vereadores, mesmo da base, que não tem muito consonância, ainda não tem muito ressonância esse tipo de projeto. Eu tenho escutado, inclusive, vereadores da base falando, não, isso não é o momento de tirar salário dos trabalhadores, né? Mas, assim, isso não é o momento. Eu não sei na hora que vem, se vier um projeto mesmo, já concreto, objetivo, escrito na Câmara Municipal e o governo fizer uma pressão, a gente sabe como funciona a Câmara Municipal e as casas legislativas desse país, né? É um balcão de negócio, né? Basta dar uns carguinhos para alguns vereadores em determinada área de estratégia, o cara muda de posição rapidinho. Isso aconteceu no Sampaprev,
e a gente viu isso, você acompanhou, você estava lá na luta aí com os trabalhadores aqui do município da cidade de São Paulo, né? Então você viu que muitos vereadores eram contra o projeto, bastou algumas negociações que aí alguns vereadores mudaram de posição da água para o vinho, né? Como se o direito do trabalhador vale 20, 30 cargos que ele vai conseguir colocar mais na administração pública, né? E é por isso que eu sempre falo, né, para as pessoas, a gente lá é um grupo de polo de resistência, e resistência é fogo, né? Você consegue resistir e ganhar, mas geralmente a gente perde. Por isso que eu falo assim, não que a gente defenda que as transformações vão acontecer nos espaços institucionais, não. A transformação acontece na rua, né, no povo, na organização, na conscientização das pessoas, da classe trabalhadora, do desempregado, dona de casa, estudante, mas que é importante, sim, ganhar cada vez maior espaço nessas instituições e ter trabalhadores nessas instituições. É muito importante que a gente, na próxima eleição, consiga colocar lá, eu como professor, o Celso Janazzi também como funcionário público, e mais lá uns 15, 20, 30 trabalhadores lá para dar uma mudança na Câmara Municipal, porque quem está lá, a grande maioria, está lá para ver simplesmente o que a burguesia, quando eu falo empresário, né, às vezes a pessoa fala assim, ai, Toninho, vocês falam de empresário, a pessoa às vezes tem lá, né, Índio? Ele tem, sei lá, uma funilaria com 2 funcionários, o cara está pensando que nós estamos falando dele. Não é desse pessoal que nós estamos falando. Inclusive, esses pequenos são vítimas do processo, porque esses nunca têm nenhuma ajuda do governo, né? Quem tem as grandes empresas que nós estamos falando aí de 10, 20, 30 mil trabalhadores no Brasil inteiro, né? Em grandes aglomerações que realmente concentram o capital, né? Esses outros, infelizmente, estão no mesmo barco que o trabalhador, né? Estão lá numa situação precária, eles não conseguindo pagar o seu aluguel e tudo mais. Então, é uma situação difícil, porque eu acho que na hora que o governo também vier, e eu acho que, na minha impressão, que isso vai vir muito mais do governo federal. Na hora que o governo federal vir com projetos lá, congelar por 2, 5 anos o salário de servidor público, ou vamos pagar 80% por 2 anos. Na hora que vir uma coisa do governo federal e se implementar isso lá, a tendência é isso vir em cadeia depois para as casas legislativas estaduais e municipais também. Isso eu não tenho dúvida. Eu acho que não tem campo para isso agora, mas eu não sei se daqui 15 dias eu falaria a mesma coisa que eu estou falando aqui agora, porque a conjuntura muda muito rápido e a gente sabe como esses caras querem realmente acabar com o direito dos trabalhadores, né? Muito bem, Toninho, tomamos aqui 50 minutos do seu tempo valioso aqui, mas acho que foi muito importante essa conversa, ajuda a elevar o grau de consciência, a formar uma opinião crítica sobre o que está acontecendo, né? E ajuda também a nossa população da nossa cidade a acompanhar aí, enfim, ver os projetos dos vereadores progressistas, daqueles que têm compromisso com a população trabalhadora, com as mulheres e homens desse país, né? Mas queria que você, nas considerações finais aqui, mas passar uma última pergunta para você, porque também senão a gente cansa a nossa turma aqui, mas o governo Bolsonaro, eu acho que o Dória e o Bruno Covas está muito claro o seu papel aí, sabemos que não são governos pró-trabalhadores. Agora, o governo Bolsonaro já passou todos os limites do aceitável, né? Cometendo crimes reiteradamente, e essa semana, hoje ficou mais claro, aí desde ontem, ele está negociando com um pedaço do Centrão, dando cargo para o pessoal do PL, do Partido Progressista é o nome, né? Lá do Valdemar Costa Neto, do PTB, para se segurar na presidência da República, porque já tem uma parcela considerável da população que quer fora Bolsonaro. E nós também nos somamos a essa batalha, porque a gente acha que o Brasil não aguenta 4 anos de destruição nacional. Não aguentaria se a gente não tivesse chegado numa pandemia. E como você bem disse, ele está aproveitando a pandemia para aprofundar o desmonte do Estado, a retirada de direitos e a transferência da renda da população para o capital financeiro e para o rentismo. Eu queria aí que você, nas considerações finais, mas falasse da importância aí da consciência crítica para a gente substituir esse miliciano que está
à frente da presidência da República, trazendo tantos males ao país, em particular num momento como esse tão grave de crise sanitária, crise econômica e às portas de uma crise social muito grave, né? Então, Índio, assim, até ser meio curto, assim, para mim o governo Bolsonaro acabou. Bolsonaro hoje não tem nenhuma condição mais de aglutinar setores da sociedade para ter um projeto, nem que seja um projeto nacional para o Brasil, né? Você percebe isso de setores hoje empresariais, você percebe isso já a contradição que está tendo, inclusive nas Forças Armadas, e você percebe isso, igual você falou, da própria base de apoio dele e da população. Boa parte de quem votaram nele já se coloca totalmente arrependidos e que não gostaria de ter mais o Bolsonaro na presidência. E ele sente isso, né? E mais ainda, né? O posicionamento dele da pandemia, de colocar a economia acima da vida, está ficando cada vez muito mais claro para a sociedade, né? Então, uma total irresponsabilidade. Então, a gente está em uma situação assim muito difícil, porque assim, o Brasil não tem mais assim nenhuma outra solução a não ser retirar o Bolsonaro. O pior é que eu acho que a gente ainda não conseguiu ter uma movimentação de massa que isso viesse pelos de baixos, né? Então, a gente percebe essa movimentação também, que já não, o Bolsonaro já não dá mais, para os setores da burguesia. E aí vou colocar o Maia, né, o presidente lá da Câmara de Deputados, como se fosse o símbolo disso, porque você a intersindical, quero até parabenizar os companheiros da intersindical, vocês estavam na linha de frente lá, né, que eu estava acompanhando aqui em São Paulo, mas vocês estavam na linha de frente lá em Brasília contra a reforma da Previdência. E vocês, melhor do que eu, viram que quem foi o grande articulador não foi o Bolsonaro dessa reforma, né? Foi o Maia. Então, assim, hoje as pessoas percebem o quê? Que não é o Bolsonaro realmente que dialoga com os setores empresariais e estão aprofundando determinadas reformas. Eles chamam de reformas, né? Eu chamo de absurdos de retiradas dos direitos dos trabalhadores. Então, assim, esses setores também já estão percebendo que não dá com o Bolsonaro, né? Que se o Bolsonaro continuar, inclusive, a probabilidade de vir um governo progressista para o futuro, né, para as próximas eleições, é muito grande. E esses setores não querem o Bolsonaro, mas também não querem os trabalhadores tomando o poder. Esse que é o problema desses setores. Então, que tem uma grande probabilidade que esses próprios setores vão ter uma saída, entendeu? Institucional, que substitua o Bolsonaro, isso é grande. Agora, essa saída serve para nós trabalhadores? Não, porque eles vão continuar com o mesmo receituário neoliberal que eu falei que PSL, Aliança, PSDB vão implementar aqui para o Brasil, para o Estado, para a cidade de São Paulo. Os trabalhadores têm que ter uma outra saída. E aí a saída não tem jeito se não é a organização, e eu acho que você colocou aí as duas frentes, né? E eu acho que duas frentes são dois polos importantes, inclusive, para aglutinar as forças progressistas, as forças trabalhadores, né? Estudantes, donas de casa, setores da sociedade que são discriminados, como pessoas com deficiência, as LGBTs, negros e negras, e ter um projeto popular de saída popular para o nosso povo. Porque, senão, a gente pode até ver a saída do Bolsonaro, mas uma saída que para a gente vai ficar tão igual quanto na questão da qualidade da nossa vida, né? Que é quase nada, porque estão querendo acabar com a classe trabalhadora, né? Então, eu vejo que o governo Bolsonaro não tem mais condição de dar qualquer resposta à sociedade, nem resposta para esses setores que colocou ele lá, ele não consegue mais dar. Então, o Bolsonaro tem que sair realmente. Bom, e já terminando, né, Índio, queria agradecer aí você, né, você que é, para mim, uma das grandes lideranças sindicais hoje, né, jovem, mas com uma capacidade, né, e uma visão, assim, extraordinária das coisas, né, uma consciência. Todos os companheiros estão nos assistindo aqui agora, né, porque eu acho que é isso, o que vai fazer, eu acho, a nossa saída também, eu acho que cada vez mais é o debate e a gente chegar em consenso dos vários setores progressistas, né, dos vários partidos progressistas, para a gente conseguir ter aí uma solução para o Brasil. Então, eu queria dar um abraço e falar que nós vamos sair disso, né, e vamos sair disso juntos, né, tenho certeza disso, apesar de toda
toda a ganância desses setores empresariais, burgueses, né? Mas a gente vai sair disso e a gente vai conseguir dar uma resposta à altura para as trabalhadoras, conseguir dar uma resposta à altura para uma saída para o Brasil, tenho certeza disso. Muito bem, Toninho, quero agradecer muito aí a sua disponibilidade, enfim, reflexões muito importantes e trazendo aí um pouco do trabalho que o mandato tem feito na Câmara Municipal, muito importante o mandato que o Toninho Véspoli desempenha na cidade de São Paulo. E lembrar aqui também que entrou outros colegas aqui, outras pessoas estão acompanhando também, Léo Mesquita aqui, mandar um abraço para o Léo Mesquita, para a Silvia Marcelino, para o André Bodigan, que não sei se eu já tinha cumprimentado aqui, vários outros a gente pede aqui para a turma comentar, o Tiago Calisto, enfim, Ana Souza Melo, comentar, compartilhar, levar aí as reflexões do vereador Toninho Véspoli, ampliar o alcance, né? E agradecer demais aí, Toninho, esse bate-papo, foi muito legal aqui, muito bom, sempre muito bom conversar contigo, e lembrar todo mundo aqui, convidar todos que acompanharam, tem bastante gente que depois entra ao longo do dia, né? A live fica à disposição, a gente também vai começar a postar no Instagram, que é um canal que a gente não tem utilizado ainda para fazer a transmissão aqui, e convidar todos para amanhã, quinta-feira, amanhã não vai ser às 11 horas, acho que às 13 ou 14 horas, preciso confirmar aqui, que é muita informação, com o padre Júlio Lancelotti, para a gente conversar aqui sobre a cidade de São Paulo, em particular sobre a população em situação de rua. Obrigado, Toninho, um grande abraço aí, muita força para toda a equipe do mandato, agradecer ao Ivan, agradecer aí a equipe do mandato e agradecer você que nessa manhã aqui se dispôs a conversar com quem acompanha na nossa página aí. Grande abraço aí, tamo junto, tamo na luta